ministrar. E Deus começou a soprar uma palavra ao meu coração. Livro de Êxodo, capítulo 1. Êxodo, capítulo 1. A partir do versículo de número 15, eu quero ler com você esse texto e por alguns minutos nós vamos refletir na bendita palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 1, verso de número 15. Creio que quando eu for agora ao Brasil, vou ter que tomar um café na casa do pastor Elton Machado, porque ele já me deu uma cobrança feia aqui. E chegou Coca-Cola lá na região? Ok, depois a gente vai. Êxodo capítulo 1, verso 15, diz assim, preste atenção. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo, quando servides de parteiras hebreias, examinai se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, por que fizeste isto e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, e porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixarei viver. Continue lendo comigo. Foi-se um homem, capítulo 2, verso 1, foi-se um homem da casa de Levi, e casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu, e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Toma o seu assento com a sua Bíblia aberta. Eu quero falar nessa noite sobre Sifrá e Puá, nos braços da graça. Diga para quem está perto de você, diz, você tem que estar nos braços da graça. Deus, quando eu meditava nesse texto hoje à tarde, Deus começou a falar ao meu coração sobre esse texto, Sifrá e Puá, nos braços da graça. Essas duas mulheres, elas estavam diante da ordem de Faraó, da maior autoridade governamental daquela época. Faraó ordenou para elas, dizendo, quando vocês forem ajudar as hebreias no trabalho de parto, se for menino, vocês matam. Se for menina, vocês as deixam viver. Dia das Mães, eu creio que esse texto tem algo para nos ensinar, tanto as mães como nós, os pais. A ordem de Faraó era tão clara e tão específica como definitiva. Não tinha argumento, não tinha corte de apelação, não tinha Suprema Corte para apelar, não dava qualquer margem de manobra, não tinha escusas, não tinha nada que essas duas pobres mulheres poderiam fazer a não ser obedecer. Elas estavam diante de uma ordem. Se nós estivemos no Egito, algumas pessoas estiveram conosco agora em dezembro, se depois de
tantos anos, nós vimos tantas coisas estranhas no Egito. Imagine há 1570 anos antes de Cristo. A ordem de Faraó, elas não tinham opção. A única coisa que elas tinham que fazer era obedecer. Por várias razões, elas estavam, na verdade, numa posição muito frágil. Não só face da estrutura social do Egito, sabendo que Faraó era a maior autoridade de então, mas também pelas suas condições. Por quê, pastor? Em primeiro lugar, elas eram mulheres. E por motivo de ser mulheres, elas já estavam com um déficit muito grande. Elas estavam no negativo. Por motivo de ser mulheres, tanto na família como na sociedade, por todos os lugares, elas não tinham outra opção. Elas não tinham condição de questionar: por que o senhor está fazendo isso? O que te leva o senhor a fazer isso? Elas não tinham opção. A sociedade de então não dava para elas esse direito. Ela só tinha uma coisa a fazer: submeter a ordem de Faraó. As mulheres naquela época, elas tinham pouco valor, eu poderia dizer quase nenhum. Se valorizava mais um animal de estimação do que uma mulher. A mulher não tinha valor quase nenhum. Tanto é que na cultura egípcia, os trabalhos mais fortes, mais duros, quem fazia não eram os homens, eram as mulheres. Quem era responsável de manter a água em casa. E a água não podia ser tirada da chuva, a água teria que ser tirada da fonte. Eram as mulheres. Mulheres viajavam horas para botar águas nos potes, na cabeça, para manter as suas casas. As mulheres, elas não tinham nenhum valor social. Elas possuíam a sua fragilidade no seu convívio. Elas não tinham valor. Agora, quando eu parei para estudar sobre essas duas mulheres, Sifrá, que o seu nome em hebraico significa beleza, e quando eu começo a estudar sobre Puá, que o seu nome no hebraico significa sopro, ou esplêndido, o Senhor começou a falar comigo nessa situação, porque a Bíblia é cheia de graça. Eu debruço em cima da Bíblia, eu vejo graça de Gênesis e Apocalipse. Desde quando você começa, a graça se manifestou em Jesus, mas a graça preenche toda a história da Bíblia. Aonde você quiser descobrir o perfume da graça, você encontra em Gênesis, você encontra em Êxodo. O que é a graça? A graça é aquilo que eu não merecia. A graça é até além daquilo que eu não merecia. Aquilo que eu não tinha condição de sonhar, a graça se materializou para mim. Será que você me entende o que eu estou dizendo essa noite? O que é graça, pastor? Graça é algo que eu não tinha jamais condições nem de sonhar, quanto mais merecer. Graça é algo que a minha mente racional, limitada, ela não tinha condições de sonhar, de pensar. E a graça, através da graça, isso se materializou através de Jesus Cristo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Pastor Tennyson, como é que o senhor vê essas duas mulheres, duas parteiras? Como é que nós vamos ver graça nisso aí, pastor? Como é que o senhor vai dizer, nos braços da graça, numa situação tão negativa? É que o capítulo 2, o verso 1, diz que uma mulher da família de Levi se casa com um homem da família de Levi, e eles têm um filho. O nome dessa mulher, dessa mãe, era Joquebede. O nome desse homem era Anão. Entenda, no versículo 15, nós estamos diante de uma ordem governamental. Ninguém pode ter filho masculino. Ninguém pode ter filho macho. A ordem foi dada. Poderíamos dizer assim, debaixo de uma ordem dessa, não é hora de casar, porque naquela época não tinha anticoncepcional.
naquela época não tinha condição de tomar os comprimidos e evitar uma gravidez como hoje. Então, se a mulher casava, a mulher na cultura hebraica, ela era valorizada pelos seus filhos. Agora, diante do Estado egípcio, os filhos teriam que ser mortos. Agora entenda bem, num momento totalmente contrário, e isso que eu quero que você entenda o que é graça. Num momento totalmente adverso, uma mulher vai se casar, fazer festa, quando todo mundo está dizendo não é hora de festa. E isso é a beleza da graça. A graça nunca anda na mesma mão com o homem, a graça anda na contramão. Quando o mundo diz que não, a graça diz sim. Quando o mundo diz que sim, a graça diz não. Quando todo mundo diz que você não pode, a graça grita, pode sim. Quando todo mundo grita, você não consegue, a graça diz assim, eu faço você conseguir. Quando todo mundo diz assim, você não vai chegar, a graça diz, você já chegou. Isso é grandeza da graça. E quando eu paro para ver esse texto, Joquebede, mãe de Moisés, ela casa no capítulo 2, e ela vai ter filhos, porque isso era o sonho da mulher naquela época. Interessante que ela está debaixo de uma autoridade, de uma ordem. A ordem de Faraó era que todo filho homem, imagine só, o meu filho Caleb, se nós estivéssemos vivendo, nós que temos filhos homens, o William não estaria no mapa. Imagine, meu filho Caleb, se nós estivéssemos vivendo uma época dessa, e o seu filho homem, todo filho homem teria que ser morto. O plano de Satanás para destruir a semente, que estaria pisando a cabeça da serpente, mas a graça de Deus estava sendo jogada. E um casal de jovens, eu posso imaginar, um casal se namora, se casam, e agora o que me encanta nesse texto, que quando eles casam e vão ter filho, o governo tinha dado a ordem, mas quem fazia o parto, que eram as parteiras, Deus já havia mudado o coração. Eu vim dizer nesta noite, que Deus já preparou aquilo que vai cuidar da tua promessa. Eu vou dizer de novo, eu vou dizer de novo, quer que você entenda, eu não tenho que andar preocupado, a minha promessa, Deus já preparou alguém que vai cuidar da... A minha promessa não vai morrer no nascimento. Se você entende, dá um brado de glória ao Senhor Jesus nessa noite. Deus não vai deixar o meu sonho morrer no nascimento. Escuta bem, a Bíblia diz que quando eles se preparam para casam, ter um filho, as parteiras do governo, Sifra e Puá, receberam uma ordem de matar as crianças, mas elas tiveram temor de Deus, e elas falaram, não vou matar, porque toda criança é um sonho, toda criança que nasce é uma promessa. Sabe por que Satanás tem maior pavor? Você sabe por que 90% dos crimes do mundo hoje é contra as crianças? Porque criança fala de futuro, criança fala de projeto. Oh my God, criança fala, o meu filho vai chegar aonde eu não cheguei. O teu filho vai chegar aonde você não chega. Será que você... Criança fala de promessa, criança fala de sonho, por isso que há uma guerra no mundo espiritual contra as crianças. Agora entenda bem, eu começo a entender, tanto é que não é à toa que Joquebede, junto com Arão, que foi o seu esposo, que foi o pai de Moisés, não é à toa que eles faziam parte da tribo de Levi, a tribo que foi separada mais na frente para exercer o culto. Eles já tinham que conhecer o que é graça. Por que, pastor Terço? Quando o governo diz que não, quem conhece graça, sabe que a graça, a manifestação do amor de Deus, demonstra um favor absoluto. A graça, a beleza da graça, é que a graça destrói o poder do medo.
Oh my God. O que a graça faz? Se na lei eu não podia tocar no monte aonde que Deus manifestava, lança, se na lei eu não podia tocar no monte, olha Moisés, se um boi tocar vai morrer. A graça está dizendo, a porta está aberta, pode entrar. Pode entrar, pode entrar, pode. Temos, pois, ousadia para entrar diante do lugar santo. Oh, my God. Enquanto a lei diz, você não pode, a graça grita, pode vir que você pode. Pode. Enquanto a lei diz, você não pode chegar e você está sujo, a graça grita assim, eu já te lavei, já te vesti, já coloquei roupa em você. Oh, my God. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu admiro essa beleza dessa graça. E aonde a graça, ela destrói o medo. Enquanto todos os casais estavam com medo de casar, enquanto todo casal estava preocupado, aquele casal não estava preocupado. Eles estavam casando, estavam namorando dentro da tenda, dentro da casa, e de repente, a barriga de Joquebede cresce. Jô, sua barriga está crescendo. Eu acho que eu estou grávida, estou chamando alguns jucas aí. Ai, que enjoo. Ai, não estou aguentando comer. Aquela coisa, né, que eu já passei em casa por 3, quem sabe 4. Ai, que enjoo e tal. Ai, vai buscar cereja. Arão, vai buscar cereja, vai buscar melancia. Ai, vai buscar um melão. Ai, que eu estou com enjoo. Mas aí eu posso imaginar a vizinha tocando a campainha e dizendo assim, Jojo, você não está sabendo que o rei disse que vai matar as crianças? Ela disse assim, não estou preocupada. A graça, ela me tira do medo. Entenda bem, o que é a graça? A graça, ela permite eu sonhar. A graça determina o lugar aonde eu vou chegar. A graça me permite eu sonhar. Agora, no lugar aonde eu vou chegar, a graça já chegou. Eu vou dizer assim, no lugar aonde eu vou chegar, a graça já está lá. Que isso, pastor? Antes dela se engravidar e ter filho, Deus já trabalhou com as parteiras. Eu vou preparar alguém para cuidar do teu sonho. Oh, você está acreditando? Você crê no que eu estou dizendo nessa noite? Eu vou preparar alguém. Antes, entenda bem, Deus já havia preparado Sifá e Puá, obstetas do governo, para cuidar do nascimento da promessa. E quando eu li essa história hoje, isso encheu meu coração de gozo. Porque Deus, a graça, não só prepara os meios de eu ter, a graça prepara o meio de eu manter, nascer. Oh, aleluia. Enquanto um casal estava todo mundo preocupado com os filhos, tinha uma mulher que diz assim, não estou preocupado, porque eu estou respirando o ar da graça. E as parteiras que vão fazer o parto, a graça já entrou no coração, né? Aquelas parteiras chegam diante de Faraó e dizem assim, mas vocês não estão obedecendo a minha ordem? Não, elas contaram algo que é ridículo, né? A questão que as mulheres hebreias são diferentes das egípcias. Quando a gente chega lá, elas já estão com o menino já quase andando. O rei Faraó ficou assim, o que é isso? Não, Faraó, a questão que as egípcias são mole, as hebreias, quando a gente vai fazer o parto, a criança já está querendo andar já, nasce tão rápido, mas a Bíblia diz que porque elas fizeram isso, o Senhor as deu família. Entenda, a graça trabalha naquilo que vai agir, e a graça também, ela prospera aquilo que age através da graça. Entendeu? A Bíblia diz que Deus... será que você me entende o que eu estou dizendo nessa noite? Eu quero que nessa noite você saia daqui descobrindo o que é a graça. O que é a graça, pastor Tennyson? O fato é que a graça, ela acaba com o poder da morte. Oh, my God. Aleluia. Aleluia. Enquanto todas as crianças que nascessem estariam sentenciadas à morte, dentro do Egito tinha um casal que descobriu que a graça, ela destrói a morte. Oh my God, a graça, a ordem de Faraó não é maior do que o poder da graça.
Porque a graça manifesta um senso de vida. Incrível que pareça, uma das manifestações da graça, que são várias, é vida. Você nunca vai ver uma pessoa cheia de graça dizendo: que vontade de eu morrer hoje. Toda pessoa cheia de graça quer viver, quero viver, quero viver. Está difícil, mas eu quero viver. Porque a vida cheia de graça, ela joga você para a vida. Oh my God. Será que você pode? Cadê aqueles que têm vida? Pode dar um prado de glória ao Senhor. Porque na graça que se manifesta o que é verdadeiramente vida. Tanto é que Jesus sintetizou isso quando ele disse assim: eu vim para que tenham vida. Aí ele disse assim: e a tenha em abundância. Lá atrás na história já tinha um casal dizendo assim: aqui em casa tem vida. Aqui em casa tem vida, mas tem uma ordem do rei. Ordem do rei não entra aqui não. Aqui dentro o rei na graça. Oh my God. A determinação não manda aqui. Quem manda aqui é o poder da graça. Deus hoje quer que você convide a graça para entrar na tua casa. Interessante que quando nós paramos para analisar essa graça que é maior do que a vida, porque essa graça é a manifestação da verdadeira vida. E quando nós paramos para analisar esse projeto de graça nos leva, quando nós estamos vivendo esse projeto de graça, escuta, esse projeto de graça, ele nos leva no céu, porque não é que questão que eu estou vivendo graça, respirando graça, falando graça, sendo encarnado nesta graça, porque a encarnação de graça não terminou. O processo de encarnação começou há 2000 anos atrás, e ainda na terra tem tanta gente sendo encarnada. Todo dia Jesus está manifestando um pedacinho mais em mim, todo dia. Processo, será que... Por isso você vê um drogado, um bêbado. Eu chego no Brasil, na minha cidade, e pessoas que outrora eram os maiores traficantes, com Bíblia na mão, terno e gravata, indo para a igreja, e eu olho assim: quem falava que essa pessoa... É porque o processo da encarnação continua. Será que você pode glorificar? Nós temos pessoas aqui nessa igreja que foram grandes bandidos, traficantes, pessoas de alta periculosidade, estão sentados hoje aqui nessa igreja, porque o processo da encarnação não parou. Não. E quando você respira esse ar de graça, essa graça, ela nos leva ao céu. Mas essa graça também nos leva ao abismo. Essa graça nos leva aos vales, mas essa graça também nos leva para as montanhas. Ela nos leva para as planuras, como também essa graça nos leva para os penhascos. Essa graça nos leva aos amores, mas também ela nos leva aos ódios. Essa graça nos leva a viver tempo de abundância, como também tempo de escassez, de doença. Mas pastor, por que nós não paramos no tempo da diversidade? Nos leva ao tempo da saúde e da enfermidade, a ganhos e as perdas, a paz e ao tumulto. Mas tem uma coisa, a diferença é que quem é conduzido para a graça, nos momentos bons e nos momentos maus, a beleza é que essa graça, quando está conduzindo você, mesmo no momento difícil, você não é conduzido em tristeza, você é conduzido em triunfo. Estou passando enfermidade, mas a paz não vale para mim. A luta é grande, aleluia, mas eu ainda tenho o prazer de... Oh my God, Jesus passou 33 anos nessa terra, nunca vi Jesus cantar um hino. Quando Judas sai para o trair, Jesus diz: agora é a hora, agora que eu vou demonstrar o que é a graça, agora eu vou mostrar que a graça não muda a circunstância, mas a graça muitas vezes me faz eu cantar na adversidade. E a ver, coisa que está entendendo pode glorificar ao Senhor Jesus nessa noite. Interessante que quando nós paramos para entender e ter uma consciência dessa graça, e quando nós paramos para entender que nós somos convidados para cair nos braços da graça, somente nos braços da graça, a nossa promessa não morre. Oh, aleluia. Somente nos braços da graça a minha promessa não morre. Interessante que Cifrá e Puá, a profissão dessas duas mulheres consistia em dar vida, elas eram parteira. E o que uma parteira faz? Elas eram acostumadas a ajudar a gerar
vidas. Nasceu. A profissão delas era habituadas a dizer, nasceu, é varão, nasceu, é moça. Elas estavam habituadas a dar vidas e não roubá-las. Elas estavam habituadas a lidar diariamente com esse milagre. E quando elas foram preparadas para agir pelo milagre da vida, elas não teve dificuldade de dizer para o rei, nós não vamos cair nessa trampa, porque nós não fomos preparados, a graça não nos ensinou a gerar morte. A graça nos preparou para gerar vida. Interessante que o Deus de toda a graça paga essas mulheres com a mesma moeda. Retribui o seu gesto com uma dádiva de vida. Quando a Bíblia diz que o Senhor constituiu para elas família. Vocês estão agindo com graça, a graça também vai agir. A graça sim, do mesmo jeito que você age com graça para lá, Deus usa a graça para agir para cá. E a graça vai, vem, a graça vai, vem, a graça vai. Oh, aleluia. Será que você entende o que eu estou dizendo nessa noite? Eu oro a Deus nessa noite. E a minha oração nessa noite é que o Senhor jamais vai deixar faltar cifrar e puar na nossa história. Oh, eu vou dizer de novo. Deus nunca vai deixar faltar cifrar e puar na minha história. Oh, sempre vai levantar, sempre vai ter no nosso meio as Joquebedes. As Joquebedes que vão gerar sonhos e promessas que vão mudar a história no tempo da adversidade. Mas não preocupa não, Joquebedes que estão aqui, tanto homens como mulheres. Não se preocupa como é que vai nascer. Cifrar e puar já estão preparados. Não se preocupa como é que vai nascer. Deus já preparou. Oh, aleluia. Você já percebeu no momento mais difícil da nossa vida, quando você pensa, eu vou matar essa promessa, chega alguém e bate assim, para não, rapaz, Jesus está contigo. Você pode olhar e falar, essa aqui é uma cifra, essa aqui é uma porra, porque Deus sempre vai usar alguém. Oh, aleluia. Se você já foi tocado por essa graça, levante a sua mão. Se você entende o que eu estou dizendo. Sempre nos momentos difíceis, quando você está dizendo, eu vou fazer um aborto e vou matar o meu sonho. Eu vou fazer um aborto e vou matar a promessa. Deus diz assim, não. Cifrar e puar já estão com todos os aparelhos que precisam para... Elas já são as obstetras do governo. Oh, my God. Interessante. E no reino da graça, Deus não preparou ninguém para ser causador de aborto. Porque no reino de Deus ninguém aborta. Oh, vou dizer de novo, vou dizer para você entender. No solo da graça não tem lugar para aborto. Porque no solo da graça não tem cemitério para feto. Toda vez que você vê alguém tentando matar a sua promessa, o seu sonho, você pode dizer que ele não tem crachá da graça. Ele pode usar até o nome da graça, mas o coração dele nunca foi tocado por graça. Porque quem já foi tocado pela graça faz o sonho nascer. Oh. Eu nunca vou me esquecer da minha história, pastor divino. Quando eu estava no hospital, no primeiro filho meu que nasceu, no Caleb, e eu me lembro que eu estava ali na sala na hora do Caleb nascer, e eu estava naquela euforia, e eu gritava para a médica virou para mim e disse assim, a médica obstetra disse, fala com ela para fazer força, e eu estava eufórico, eu queria mandar puxa-me logo para e eu gritava, força, 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 força. Aí a pastora Maria teve uma hora que bateu assim em mim, olha para mim, você pode parar com isso? Você pode parar com isso? Você acha que isso aqui não está doendo não? E eu gritava, e a médica mandava eu contar de 1 até 10, força que eu mandava, e eu contava rápido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos no 20, você aguenta, você é português, vamos, ia ser bruta, vamos, 20, vamos lá no 20, e ela olhou para mim, para com isso. Você sabe, pastor, o que o senhor lembra disso agora? É porque toda pessoa que é tocada por graça, ele nunca manda você voltar o sonho. Ele quer que você coloque ele para fora. Oh, eu tenho consciência que Deus precisa levantar cifrar e puar dentro da igreja. No reino de Deus está faltando cifrar e puar. Há tantos coveiros de sonho hoje. Há tantos coveiros de promessa, mas você que está nos assistindo pela internet, você que está sentado nessa igreja, se você levantar hoje e dizer, eu quero ser uma cifra e puar, do mesmo jeito que você vai ser uma obstetra para o sonho de alguém, Deus vai preparar alguém para cuidar do teu. Oh,
Você entende isso? Você entende? Você entende? Porque do mesmo jeito que você age com graça com alguém, Deus vai colocar alguém para agir com graça com você. Oh, louvado seja o Senhor Jesus nessa noite. Oh, para nós concluirmos nessa noite. Quando eu paro para ver que as parteiras hebreias foram preparadas, listen. As parteiras hebreias. Listen. Deus nunca vai ser pego de surpresa. No solo da graça, ninguém pega Deus de surpresa. No solo da graça, ninguém pega Deus despreparado. Lá no trono de toda a graça, aonde ainda está sentado o meu Pai Todo-Poderoso, o Filho ainda não havia se manifestado em terra, mas a graça já havia se manifestado quando ainda não existia terra, porque a graça se manifestou antes de se manifestar a desgraça. Ok, eu vou falar de novo para você entender. Lá no trono da graça, lá no trono do céu, aonde o Filho não havia se manifestado em carne. Listen, ele se manifestou em carne há 2000 anos atrás, mas na eternidade ele já havia sido manifesto em carne, porque a graça não se manifestou quando apareceu a desgraça. Antes de manifestar a desgraça, já tinha graça. Pastor, Pedro entendeu isso quando ele escreveu assim, e o cordeiro já havia sido morto, desde a fundação do mundo. Como é que alguém vai morrer antes do homem ser criado? Interessante, antes das minhas necessidades nascerem ou surgirem, as providências já existiam na eternidade. Eu queria que você entendesse. Eu queria que você entendesse que eu não estou preocupado com o que vai acontecer amanhã, porque o que eu vou precisar amanhã já existe há muito tempo. Eu não estou nem aí com o que eu vou precisar. Depender da graça é saber que a graça, a provisão da graça, ela anda sempre na frente da minha necessidade. Se você entende, será que você pode glorificar Jesus se você entende isso que eu estou dizendo? As parteiras hebreias, Sifrá e Puá, elas já haviam sido preparadas de antemão, para que enquanto aquele casal, Joquebede e Arão, fosse casar e ter filho, porque Deus na eternidade sabia que aquele casal da tribo de Levi, eles não iriam pegar uma placa e ir no palácio de Faraó com a faixa e dizer, nós não concordamos com a sua ordem. Mas eles, através das atitudes, eles deixaram a graça falar mais alto. Vão ter um filho? Vão. Mas como é que nós vamos ter filho? Rapaz, aqui nessa tenda que manda é a graça, Arão. Só funciona, meu filho. Vamos embora. Vamos lá, Arão. Vamos embora, Arão. Mas por que, mano? Por que vocês vão ter filho? Mas e a ordem? Não vamos preocupar com a ordem. Não, eu fico preocupado com pessoas dizendo, eu vou ter filho, como é que é a mesma coisa? Alguém disse para mim, pastor, estou pensando em comprar um carro. Não, eu estava indo olhar um carro para comprar, e alguém disse, esse carro bebe muito. Eu disse, eu estou nem aí. Meu pai é dono do posto. Se ele me dá o carro, ele me dá gasolina. Você não está entendendo. Deus nessa noite quer que você entenda que a mesma graça que gera, a mesma graça que mantém. Jamais alguém vai poder cortar da nossa Bíblia, Hebreus capítulo 1, verso 3, que diz que na manifestação do Filho, e uma das grandezas da manifestação do Filho que criou, é o mesmo Filho que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Eu oro a Deus, eu tenho orado ao Senhor. Senhor, não deixa faltar Sifrá e Puá no nosso meio. Como nós estamos precisando de Sifrá e Puá.
tanta gente que estão vivendo o contrário que a graça deseja. A graça não te chamou você para fazer aborto dos seus projetos. A graça te chamou você para ser uma obstetra. Deus precisa levantar, cifrar. Tem tanto coveiro na igreja. E é hora da igreja deixar os coveiros sem trabalho. Oh my God. Tem tantos coveiros nos púlpitos das igrejas. Tem tantos coveiros nas diretorias das igrejas. Nós vamos fazer esse projeto, não vai dar certo. Ih, fulano Justinho tentou fazer, chama-se coveiro avesso da graça. Coveiro, tem que colocar um crachá, coveiro da desgraça. Porque toda falta de graça é uma desgraça, é uma desassistência da graça. Tem que botar uma placa, esse é um coveiro. O irmão está doente. Ih, eu conheço fulano que tinha uma doença, morreu. Ele morreu, mas eu tenho uma graça. A graça não me tira dessa terra fora. É diferente. E o que está faltando dentro da igreja? Cifrar e puar. Pessoas que vão ser gerenciadores de nascimento de sonho, de nascimento de... que vai bater nas costas. Olha, conte comigo, eu estou orando por você. Conte comigo, você vai conseguir. Deus precisa limpar o seu arraial de coveiro. Mas eu canto igual o pastor Elton Machado. Se eles ficarem ali há muito tempo, eu não vou ter vaga. Na graça tem lugar para todo mundo. Mas eu não canto igual fulano. Não tem problema, a graça tem um lugar para todo mundo. E na graça eu não preciso tirar o meu irmão para me subir em cima dele. Oh my God. Será que você me entende o que eu estou dizendo? A graça tem lugar para todo mundo. O que eu sei fazer você não sabe, mas o que você sabe eu não sei. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Será que você pode bradar um glória ao Senhor Jesus nessa noite? Você sabe que a beleza da graça nos ensina. A beleza da graça me ensina que da mesma forma que eu tenho condição, que a graça me ensina a gerar filho, que a graça me ensina a gerar um sonho, que a graça me ensina a gerar uma promessa, eu não tenho capacidade de ser a pessoa que vai fazer o parto da promessa. É quase impossível a mesma mulher que está gerando uma criança, ela mesma fazer o parto. Eu poderia dizer que é impossível. Uma mulher que está no trabalho de parto, eu já vi falar de história de homens que fizeram parto de mulher, isso até é entendível. Agora, falar que a mesma mulher que estava dando à luz o filho, ela teve que... É muito doloroso. Eu tive que cortar o cordão umbilical. Eu fui tentar, o médico me deu a tesoura para cortar o cordão umbilical dos meus filhos. Eu disse, de jeito nenhum, brinco isso não, faz isso não, quer isso não. Agora, imagine uma irmã, lança, uma irmã que está dando à luz uma criança, e ela mesmo tem que cortar o cordão. Eu creio que é insuportável, porque ela está dentro de dores, de tanta... Ela não quer... Agora, porque toda pessoa que está gerando sonho, gerando promessa, ele não vive no bam da vida. Toda pessoa que está gerando um sonho, entenda bem, toda pessoa que está gerando um sonho de Deus se traz dores. Oh my God. Ok. Vou dizer de novo. Um sonho de Deus, meus projetos me dão paz. O projeto de Deus, ele mexe com as minhas estruturas, porque o projeto de Deus, ele é maior do que os meus. O projeto de Deus me incomoda. Aí eu não tenho estrutura para cortar o cordão umbilical. Aí Deus tem que levantar a parteira. Deus tem que levantar alguém para dizer, eu vou te ajudar. Eu não posso dar à luz o projeto que você deu, a herança que você deu, mas eu posso te ajudar a fazer esse projeto viver. E o maior problema que hoje nós estamos tendo deficiência de puar e cifrar, é porque tem pessoas que não têm condição de gerar aquilo que Joquebede deu, mas na hora de fazer o parto tem ciúme e quer cortar a promessa. Por isso hoje nós não podemos contar, pastor Elton, sucesso para muita gente. Hoje nós não podemos falar que somos felizes dentro da igreja. Hoje você não pode falar que mora numa casa boa, tem um carro bom para muitas pessoas, porque senão ele vira um feiticeiro gospel e ele começa a falar, ele vira um
um abortador de projeto. Você não pode contar muitas vezes, você não pode levar qualquer pessoa na sua casa, porque ele começa a olhar e dizer, eu não tenho isso, ele tem. Você não pode andar o seu carro, você tem que andar orando, Jesus gosta, porque ele sabe por quê, pastor Teno? Nós estamos cercados de coveiros gospel, mas Deus vai levantar em Salto River, Deus vai levantar através da internet, pessoas dizem, pastor, eu não quero ser coveiro gospel, eu quero ser uma cifra e poá, eu não posso gerar, mas eu posso ajudar na senda, eu vou para nós concluirmos nessa noite. Eu quero concluir nessa noite te conclamando. Não diminua os braços da graça. E quando eu trato de braço da graça, o braço da graça diz assim, eis que a minha mão não está encolhida. O braço da graça diz, minha mão está... Ok. Eu vi 3 partos na minha casa e toda vez que meus meninos estavam para nascer, a pessoa que estava esperando meus meninos nascer, ela não estava com o braço assim, ela estava com a mão assim, com os panos, com os papéis do hospital, não sei o nome daquilo, de absorver sangue, aquelas coisas, a placenta, aquilo tudo, e a mulher estava assim, esperando a criança nascer. Eu não vi nenhuma médica obstetra que fez os partos dos meus filhos, com a mão, minha mulher dando o menino nascendo, e elas com o braço cruzado. Todas elas estavam assim, missionário Luciano, com a mão assim. E você sabe por quê? Toda pessoa que cai nos braços da graça não fica com o braço assim. O braço dessa está esperando. Vai nascer. Vai sair. Você está entendendo? As mulheres aqui estão entendendo. Nessa noite eu quero te convidar você a não diminuir. Entenda bem, o teu projeto não é maior do que o braço da graça. Não, vou dizer de novo. Alamachuri, alamagachura, magachura. Aleluia. 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 Jesus está aqui. Nós já estamos concluindo o culto, mas há uma presença magnífica. Quero te conclamar nessa noite, não diminua os teus projetos. Não diminua o tamanho da criança, porque vai ter braço suficiente para segurar. Porque, pastor Tênis, por mais que esteja difícil o sonho, por mais que esteja difícil, olha para cá, dentro do projeto da graça, no projeto da graça, o lugar aonde eu quero chegar, se eu contar para algumas pessoas que nós vivemos numa cidade onde não temos tanta população de habitantes, não temos tanto brasileiro, e nós falamos pela graça de Deus, Deus tem abençoado essa igreja, Deus tem abençoado esse ministério tem feito obra missionária, tem aberto igrejas. Alguém fala, mas como vocês conseguem? É porque o projeto, o útero pode ser pequeno, mas a criança cresceu, e para a criança nascer, ela tem que rasgar a bolsa, e quando a bolsa já está quebrada, é sinal que ela vai nascer. Agora, a questão não é o tamanho da criança, a questão é saber, vai ter alguém com o braço preparado com força, vai segurar o projeto. E eu quero dizer para você, quando eu entendo isso, eu paro a pensar, que no lugar aonde eu vou chegar, que no lugar aonde o meu sonho vai andar, onde minhas promessas vão chegar, a graça já chegou. Fica de pé comigo nessa noite. Uma mulher que transpirava a graça. Joquebede, mãe de Moisés. Uma mulher que respirava a graça. Casar na hora errada. Ter filho numa hora impossível. Mas uma coisa que me encanta o meu coração. Olha para cá. Você sabe o que me encanta o meu coração? Cifrar e Puá já estava lá para cuidar do menino. Deus já levantou Cifrar e Puá para cuidar do teu projeto.
Você crê nisso? Você crê nisso? Deus já preparou Cifrá e Puá para cuidar daqui uns dias da inauguração do nosso novo templo. Você está entendendo? Você está entendendo? Deus já preparou Cifrá e Puá para preparar da organização dos nossos grandes projetos. Você entende isso? Pastor, mas como? Cifrá e Puá já estão aí. Elas já foram credenciadas pelo governo. O governo falou, manda matar. Cifrá e Puá disse, não posso, a graça já me atingiu. E aonde a graça atinge não tem morte, tem vida. Essa é a razão que Paulo entendeu um mistério. Eu quero terminar sobre esse mistério que Paulo entendeu. Essa é a razão que Paulo questiona e pergunta. Dentro desse solo da graça, dentro do piso da graça, Paulo pergunta assim, quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele faz a segunda pergunta, quem nos condenará? Faraó? Você teve filho na hora errada? Não, Cifrá e Puá, você já preparou ela. Entenda bem, no solo da graça, nem os mais perigosos que já andaram nessa terra, Faraó, Nero, Calígula e outros mais, pode nos acusar, tem poder de nos amedrontar, quando nós estamos vivendo nos braços da graça. Se você porventura não está vivendo no braço da graça, se você ainda não descobriu o poder dessa graça, essa graça que destrói o medo, essa graça que dá prazer de viver mesmo nos momentos difíceis. Eu não estou fazendo festa porque está tudo bem, eu estou fazendo festa porque a graça me mantém em segurança. Eu não estou rindo porque está tudo bem contigo, não vai tudo bem, mas a graça me dá uma sensação que tudo está no controle. Tudo está no controle do meu amado. Eu quero orar nesta noite. Se você que veio aqui nesta casa e você entende, pastor, eu preciso mais me jogar no braço dessa graça. Saia do teu lugar. Eu quero terminar esse culto orando por você. Culto do Dia das Mães. Saia do teu lugar. Eu quero orar por você. Pastor, eu preciso, pastor. Eu preciso descobrir mais. Eu preciso ser liberto desse medo, porque aonde